Qual foi o recurso que Zwinglio utilizou? Oração. Orou a Deus e pediu: Senhor, ilumina os meus olhos. Permita-me entender o sentido das Escrituras. Você percebe que os protestantes eles dão muita relevância para a palavra de Deus. A palavra escrita do Senhor. Existe um questionamento para saber se a Bíblia é a palavra de Deus ou não. Quem desejar se manter dentro da linha reformada dirá: a Bíblia é a palavra de Deus. E quem desejar se manter dentro da linha evangélica também dirá: a Bíblia é a palavra de Deus. Quem se identifica como protestante diz: a Bíblia é a palavra de Deus. Não diz ela contém, diz ela é. Bom, Zwinglio, influenciado pelo humanismo, começou a preconizar um grito de reforma. Ele dizia: de volta às fontes, de volta às origens. Nós precisamos retomar as Escrituras. Precisamos ler o Evangelho, conhecer Deus pela Bíblia, não pela tradição, não meramente pelo sermão pregado em outra língua. Não à distância, mas conhecer Deus objetivamente pelas Escrituras. Isto é segurança para nós. Zwinglio é influenciado pelos humanistas, mas ele é um biblicista. E vai haver um conflito. Eu vou ficar com o humanismo e o seu antropocentrismo, ou eu vou ficar com o biblicismo? E o que o biblicismo ensina? Ele ensina antropocentrismo? Ele ensina relativismo? Ele ensina teocentrismo? Ele ensina eclesiocentrismo? O que as Escrituras ensinam? Aí nós vamos chegar à seguinte conclusão: ensina cristocentrismo. As Escrituras são cristocêntricas. Qual que é o ponto zero para se tornar um teólogo cristão? O ponto zero é romper com toda a ideologia religiosa do lado de fora e ir até as Escrituras, Novo Testamento e Antigo Testamento, fazer uma leitura cristã da Palavra de Deus. E para se fazer uma leitura cristã da Palavra de Deus se torna difícil para quem tem iniciação teológica e filosófica. Torna-se difícil porque você tem filtros teológicos, você tem dogmas teológicos, confissões de fé, preferências teológicas. Fica difícil. Para se munir da Palavra de Deus, seria muito importante que todas as pessoas fossem diretamente às fontes, a Palavra de Deus, examinando por si mesmo se é isto que quer dizer. Não é fácil, é um exercício difícil e perigoso. É perigoso e a cúria da Igreja Católica Romana e também o clero da Igreja Católica Romana, assim como a magistratura, dizia: o povo não pode ler a Bíblia. O povo tem que ser ensinado por quem sabe ler a Bíblia. A Bíblia tem que ser interpretada pelo clero. Veja só, é perigoso o povo ir até as Escrituras, mas também é perigoso receber o ensinamento apenas dos pais, dos patriarcas, dos teólogos. O movimento de reforma prefere correr o segundo risco, o primeiro risco. Qual que é o primeiro risco? Leve o povo para as Escrituras. O movimento de reforma não quer correr o segundo risco de deixar que as Escrituras sejam interpretadas unicamente pela cátedra, pelo magistério. Prefere que o povo tenha acesso às Escrituras. E Eurico Zwinglio leva isso a sério porque ele entende que o Espírito de Deus não age com exclusividade na igreja. O Espírito de Deus age especialmente na igreja, mas não exclusivamente na igreja. Qual que é a diferença entre exclusivamente e especialmente? Se eu disser
que o Espírito Santo age exclusivamente na igreja, quero dizer, é só aqui. É nesse quadradinho que tem Espírito Santo. Mas quando eu digo que ele age especialmente na igreja, o leque se abre. Ele sopra onde ele quiser, ele faz como ele quer. Tem uma ação especial na igreja, porque na igreja se prega a palavra de Deus e se reconhece Jesus Cristo, Salvador e Senhor. Mas fora da igreja, o Espírito age também, comunicando às pessoas que estão do lado de fora a graça de Deus. Aí o movimento protestante vai ter que trabalhar com esse problema da graça. Como assim? Nós não estamos entendendo a graça de Deus do lado de fora da igreja? Eles chamam isso de graça comum. O protestantismo admite que a graça de Deus ela é suficiente e necessária. Por que suficiente? Porque você não precisa colocar nada como aditivo para a graça de Deus. Ela é suficiente. Deus age com graça. Deus age pela graça. Deus age por graça. Deus age graciosamente. Não é necessário você adicionar nada na graça de Deus. Nenhuma obra, nenhuma oração, nenhuma boa intenção, nada. É graça pura. É graça sem mistura. O problema é eu admitir que a graça pura de Deus salva do lado de fora. Temos dificuldade em admitir isso. Deus salvando o não crente, Deus salvando o não cristão, Deus aceitando do lado de fora. Temos essa dificuldade. Por isso, a teologia protestante fala de graça comum. Graça comum é essa que é suficiente para todos. Só que ela é necessária também. Além de ela ser suficiente, só a graça basta, ela é necessária. Aí tem diferença entre graça suficiente e graça necessária. Suficiente é só a graça. Necessária, nada pode acontecer fora da graça, é necessária. Não teria como Deus descer a chuva dele sobre os homens sem a graça. Não teria como Deus fazer levantar-se o sol e passar pelo mundo sem a graça. Não teria como ele conceder fôlego de vida para todo mundo sem a graça. Ela é necessária. Por quê? A natureza se colocou em estado de rebelião contra Deus, dizem as Escrituras. Não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Há então um choque entre Deus e a natureza. Deus pode então abandonar a natureza. Se ele abandona a natureza, ela se destrói. Ela não se sustenta sozinha. Para que a natureza, o mundo, o cosmos, as ordens da natureza, quando a gente está estudando teologia, a gente aprende isso, tá? Existem as ordens da criação, anota aí, ordem da criação. Existem as ordens da salvação, tá bem? E existe a ordem do juízo. Então você tem a criação, aqui você tem a redenção ou a salvação, e aqui você tem o juízo. São ordens. Deus estabeleceu o mundo ordenadamente. Dentro das ordens da criação, o mundo não é autossustentável. Não é como dizem os deístas, tá? Tome cuidado com o argumento dos deístas. Deísta é uma linha teológica que ensina que Deus deu corda no mundo e foi embora. O mundo funciona por leis da natureza que são inexoráveis e funcionam sozinho. O mundo é autônomo a partir do ponto de vista dos deístas, com D. Mas para o cristão, o teólogo cristão, não é assim. As Escrituras dizem: Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É Deus quem sustenta, é Deus presente no mundo. É Deus movendo o mundo, é Deus movendo a vida, é Deus movendo as circunstâncias, é Deus se envolvendo. Isto é cristianismo biblicista,
e cristocêntrico. Deus cuida do pardalzinho. Deus conta os fios de cabelo da sua cabeça. Deus acrescenta 1 hora ao curso da sua vida. Deus veste a planta do campo que hoje existe e amanhã já não existe mais. Isto é cristocentrismo. Deus em Cristo tomando conta do cosmos, do mundo, do universo, das coisas e das pessoas. Cuidado com as falácias teológicas, como o pensamento deísta. Deus deu corda e se distanciou. Não, Deus está dentro. Zwinglio teve dificuldade, por causa que ele foi muito influenciado pelo humanismo. Trazer o homem para o centro das atenções. Colocar a igreja no seu devido lugar. Agora eu tenho que ir diretamente às escrituras. E quanto preconceito filosófico eu tenho. Quanto preconceito teológico eu tenho. Como que eu vou fazer para descobrir? O que faz o Zwinglio? Ele pede a Deus. Estou anotando aqui os nossos pontos, tá bem? Porque depois que o Zwinglio vai para as escrituras, aí ele começa a entrar em contraste com Lutero. Vocês lembram nas aulas anteriores que eu falei que Lutero ele era um camarada enérgico, mas ele era melancólico também. De vez em quando Lutero tinha uns rompantes de ira. Às vezes ele tinha rompantes de melancolia, de tristeza. Lutero, no trato com as pessoas, ele era muito direto e muito contundente. Só que Zwinglio, ele era um humanista de formação. E o humanista, ele acredita naturalmente na bondade dos seres humanos. Lutero não acreditava nisso. A reforma proposta por Lutero condenava qualquer tipo de boa vontade humana. A reforma proposta por Ulrico Zwinglio e depois por João Calvino vai admitir que pode haver um pouco de bondade no homem para as coisas dos homens, não para com Deus, mas humanamente falando ou humanisticamente falando, o homem é bom. Se você der a ele tempo, circunstâncias, ocasião e instrumento, ele vai construir coisas boas também. O problema é que está manchado pela maldade, pela malignidade, pela pecaminosidade. Mas o Zwinglio ele dava um voto de confiança aos homens. E levantou-se uma questão. Eu vou trabalhar rapidamente essa questão, mas depois eu pretendo voltar nela. Porque esse vídeo aqui ele tem que ser um pouco longo, tá bem? E aproveite bem, porque eu sei por experiência que quando você está estudando um tema, você tem que estudar ele por completo de uma vez só. Porque depois você não consegue voltar nele. Esse negócio de depois eu volto nele, vou dar uma passada por cima aqui, é difícil. Exige disciplina, disposição e a necessidade do momento. Por isso, eu vou passar aqui o assunto, mas aproveite esse tempo para estudar o Ulrico Zwinglio e estude só o Zwinglio. Assista esse vídeo uma vez, 2 vezes, faça as anotações e depois você pode acessar o nosso grupo e estar fazendo as suas perguntas e colocações. O que eu já falei para vocês aqui. Falei que ele era influenciado pelo humanismo. Falei que naquele momento da história se dizia, vamos retornar às fontes. E ele tinha uma doutrina de que o Espírito soprava em todos os lugares, dentro e fora da igreja. Fora da igreja, pela graça comum. Dentro da igreja, pela graça especial. A graça especial é a graça para a salvação. A graça comum é para dar suporte para a vida do lado de fora. O mundo não é autogestor. O mundo não é autodeterminado. O mundo não é autogovernado. Tem que ser sustentado pelas mãos do seu Criador. Ordens da criação. E com esse avanço do pensamento de Zwinglio, vai surgir a questão da espiritualidade. Porque o catolicismo romano dizia que para ser espiritual você tinha que estar ligado na igreja, e o católico, o cristão católico, bebia da espiritualidade da igreja. Veja só, isto é eclesiocentrismo. Depende tudo da igreja.
O cristão católico depende da espiritualidade da igreja e ele bebe da espiritualidade do sacerdote, dos sacramentos, do ritualismo e também de todo aquele sacramentalismo, aquele paramento. Você pode observar a construção das igrejas da antiguidade, as igrejas católicas. Os arquitetos eles eram estimulados e instruídos a replicarem as casas de Deus, fazerem réplicas da casa de Deus. Por isso, ao entrar numa igreja católica, você é saudado pelo arcanjo Miguel, pelo anjo Gabriel, pelo apóstolo Pedro, apóstolo João, profeta Jeremias e profeta Moisés. São ícones e estátuas que estão bem na entrada da igreja. Pode observar a suntuosidade com que as catedrais elas são e foram construídas. O que queria a arquitetura católica? Dizer, você está entrando no céu. Do lado de fora da igreja é o mundo profano, das aparências e do engano. Mas do lado de dentro da igreja você está entrando no céu. E você vai entrando com essa impressão na igreja. E depois eles colocavam os retratos da história de Cristo, desde o nascimento até a ressurreição. Você pode observar. Não vejo problema nenhum em você visitar as igrejas católicas e observar a arquitetura, a pintura, a iconografia. Não há problema algum. Isto não te contamina. A mim não me contamina. Nunca me contaminou. Até hoje eu visito para saber como é, se possível, conversar com um sacerdote, alguém que entenda do que está acontecendo ali. Inclusive inspira uma devoção. O cuidado que eu tenho é que eu não falo com nenhuma das estátuas, não beijo nenhum dos quadros, não reverencio nenhum, porque eu tenho um espírito evangélico, cristão e de matriz protestante. Não consigo, não faz parte da minha piedade, nem da minha teologia. É um cuidado que eu falo para você ter também. Se for visitar e conversar, se der continuidade às suas investigações teológicas, vai chegar um momento que você vai precisar ir conversar com esse pessoal. Bom, retornando aqui. Por que eles constroem a igreja dessa maneira? Para dar a impressão que você está entrando no céu. Quando você olha para a abóbada, lá está a criação. Lá está desenhado o céu, com os anjos, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Algumas igrejas católicas colocam inclusive Maria no centro. Mariologia e Mariolatria. Já falamos isso aqui no começo dos nossos cursos. Mas vamos ter que retornar para a questão da Mariolatria depois. E da Mariologia. E mostrar a diferença entre Mariologia e Mariolatria. Bom, a pergunta que se faz é a seguinte: será mesmo que eu bebo da espiritualidade da igreja? Ela é a minha fonte? Eu preciso estar bebendo da fonte da espiritualidade da igreja, senão não tenho? Como o Zwinglio é um reformador, ele vai dizer radicalmente que não. Não, você não bebe da espiritualidade da igreja. Eu bebo de qual espiritualidade? Zwinglio diz, você bebe da espiritualidade das escrituras. Ele é um biblicista. Precisaria se tornar até um bibliocêntrico, mas ele não se torna um bibliocêntrico. O que é um biblicista e o que é um bibliocêntrico? Biblicista, a sua fonte primária, primordial, máxima de autoridade é a palavra de Deus, são as escrituras. Biblicista, antes de eu ir aos filósofos, antes de eu ir aos teólogos, antes de ir às confissões de fé, aos dogmas, eu vou às escrituras. Biblicista. Bibliocentrista. Eu só leio a Bíblia, eu não leio outro livro. Isso é um bibliocentrista. Eu não leio outro livro. Eu não vou aos filósofos nunca. Eu não vou aos teólogos nunca. Eu não vou às tradições nunca. Não me interessa o que eles estão dizendo do lado de fora. Eu fico só com as escrituras. O problema do bibliocentrismo é que pode criar o fundamentalismo teológico. E o que é o fundamentalismo teológico? É o exagero. É o exagero de tentar estreitar a doutrina dentro das escrituras, o que a gente não consegue fazer. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. No entanto,
a palavra de Deus ainda transcende as próprias Escrituras. Escuta bem. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém. Mas a palavra de Deus ainda é mais do que a Bíblia. Transcende, está fora. Por isso, se você quer ser um teólogo fundamentalista, você vai ter que sacrificar algumas doutrinas em prol de outras. Isto é o fundamentalismo. É crer com parcimônia. É crer com preferência. É crer com sectarismo, cortando, fatiando, dividindo. Não dá para ser um fundamentalista e defender todas as doutrinas de todos os âmbitos. Qual que é o convite que eu faço a você? Faça uma leitura existencialista das Escrituras. Ela permite você fazer isso. Uma leitura existencialista é aquela que respeita o texto no texto. Isto é existencialista. A leitura fundamentalista ela faz o seguinte. Ela é obrigada a casar Tiago com Paulo. Ela é obrigada, por causa que ela é fundamentalista. Ela não pode chocar Paulo e Tiago. Ela não pode, como que eu vou dizer, admitir que Paulo falou uma coisa e Tiago falou outra totalmente diferente. Ela é fundamentalista. Ela tem que costurar os dois. E muitas doutrinas fundamentalistas são verdadeiros Frankensteins teológicos. É um monstro. Monstro por causa que ela decepa um pedaço para poder colocar outro. Cuidado com o fundamentalismo. Recomendo. Faça uma leitura existencialista. Nesse caso, Tiago é Tiago, Paulo é Paulo. Tiago defende a doutrina da salvação e Paulo defende a doutrina da salvação. Perspectiva da salvação de Tiago é uma, perspectiva da salvação de Paulo é outra. Eu não preciso fazer os dois se concordarem. Não é necessário. Ambos são palavras de Deus. Mas não tem concordância necessária, lógica, estrita e estreita. Leitura existencialista. Precisa aprender a fazer essa leitura. Significa, você vai ler Mateus, Evangelho de Mateus, mas você vai ler Mateus em Mateus. Você não precisa correlacionar Mateus com Marcos, Lucas e João. Não precisa. Leia Mateus, Mateus isolado. Marcos, Marcos isolado. Lucas, Lucas isolado. João, João isolado. Leia a carta aos Romanos isolada da carta aos Coríntios. Leia tudo isolado. Porque depois você vai fazer uma construção teológica. E essa construção vai ter um pouco de coerência. Mas você vai admitir que você não conseguiu abarcar a doutrina. Não é fundamentalista. Ou A ou B. Pode ser A e pode ser B. Para não ficar muito longo esse vídeo, mais longo do que já está, eu vou ter que voltar com a questão da espiritualidade. Como ela é pensada por Zwinglio. Ele pensa numa espiritualidade estática. Diferente do que pensa Lutero. Lutero pensa uma espiritualidade dinâmica. No próximo vídeo eu começo daqui, da onde estou parando. Que a graça esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza e esse é o teu curso de especialização em Teologia Protestante.